E aí, galerinha linda, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Natasha e eu trago aqui para vocês muitas histórias misteriosas e criminais. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora, nesse exato momento. Já ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Me siga também nas minhas redes sociais, muitos conteúdos diferentes e legais lá também. E como estamos na semana de Natal, eu já estou super caracterizada. E hoje eu trouxe mais um caso super bizarro que teve um final agora em dezembro de 2020. Takahiro Shiraishi ficou conhecido como o serial killer do Twitter, ou assassino do Twitter. O caso chocou o Japão. Em 2017, ele abusou, matou e desmembrou 9 pessoas e guardou as suas cabeças e partes do corpo dentro do seu apartamento, depois de atrair mulheres jovens através do Twitter com uma imagem de um mangá, prometendo ser o carrasco delas, pois elas tinham desejos de tirar a sua própria vida. E agora, dia 15/12, ele foi condenado à morte. Então, puxa a vinheta e bora pro caso de hoje. Takahiro Shiraishi, nascido no Japão em outubro de 1990, hoje já está com 30 anos, e o local dos crimes foi no seu apartamento em Zama, Japão. Quem é Takahiro Shiraishi? Ele cresceu com os pais e com a irmã mais nova na cidade de Zama, no centro do Japão. Os vizinhos do bairro de infância descreveram ele como uma criança tranquila, que se socializava com todos. Na escola ele também não teve problemas, não se destacava, mas também não era uma criança sombria. Um ex-colega de escola também publicou no Twitter dizendo que ele era um menino normal e bastante discreto. Mas, claro, no meio de tanta doçura desse menino, surgiu algumas controvérsias. Alguns amigos na escola disseram que eles faziam uma brincadeira que se chamava o jogo do sufocamento, bizarro, né? No qual as crianças sufocavam uma a outra e quando você desmaiava, você perdia. E pelo que os amigos disseram, ele gostava muito dessa brincadeira. Então, após se formar no ensino médio em 2009, ele começou a trabalhar em vários empregos temporários. Até que em 2014, Takahiro conseguiu um emprego em um supermercado no qual ele ficou 2 anos e depois pediu demissão. Uma suposta namorada relatou que ficou com ele nesse período de tempo até o início de 2016 e descreveu ele como alguém gentil, que não se zangava com as mulheres. Inclusive também quando ela resolveu terminar com o relacionamento, ele simplesmente a abraçou e disse não vá embora. De uma forma gentil e calma, mas acabou aceitando o fim do relacionamento. Mas como era a relação com a família? Ele se dava super bem com todos. Quando ele cresceu, a irmã mais nova e a mãe foram morar no centro de Tóquio, que ficava perto da escola da irmã, e ele acabou morando somente com o pai e eles se davam super bem. Foi então que, início de 2016, quando ele terminou o relacionamento com a namorada, ele começou a trabalhar como cafetão para um estabelecimento de sexo em Kabukicho, o maior bairro luz vermelha de Tóquio. A função dele é atrair jovens moças para trabalhar lá. E pouco tempo depois, em fevereiro de 2016, ele foi preso por exercer essa função. E em maio foi condenado a 14 meses de prisão. Até esse momento, as pessoas ainda descreviam ele como uma pessoa normal, mas foi aí que tudo começou a mudar. Por volta de junho de 2017, quando ele ainda estava na prisão, mas estava quase terminando a pena, ele falou para o pai dele, não sei ainda porque estou vivo. Confessou ao pai que ele estava tendo pensamentos sombrios. Segundo o pai, ele desenvolveu um interesse repentino por pessoas que tiram a própria vida, o que infelizmente é muito comum no Japão. Foi então que no dia 22 de agosto de 2017, Takahiro resolveu morar sozinho. Ele se mudou para um apartamento bem pequenininho de 13 metros quadrados, que tinha um quarto só, em Zama, Japão, que ficava perto da casa dos pais. Então, agora sozinho, ele teria a liberdade necessária para botar para fora tudo aquilo que ele guardava às 7 chaves. Como ele encontrava as vítimas? Takahiro então criou várias contas no Twitter. Inclusive, a conta principal dele tinha como nome de usuário Hanging Pro, ou seja, traduzindo é enforcador profissional. Ou seja, o jogo de criança dele estava virando realidade, né? A imagem que ele usava era um desenho mangá de um homem com machucados nos pulsos e no pescoço, em uma clara alusão de tentativas de tirar a própria vida, como enforcamentos e cortes. Ainda no desenho é visto nitidamente uma corda em volta do pescoço. E a bio dele deixava bem claras intenções macabras, no qual dizia: eu quero ajudar as pessoas que realmente estão em dor, por favor me envie uma DM a qualquer hora. Ele passava dias pesquisando e procurando pessoas que expressavam nas redes sociais desejos de morte, e quando ele encontrava alguém, ele mandava: vamos morrer juntos?
Ele dizia que poderia ajudar a concretizar o plano de morte delas e ainda morrer ao lado delas se elas quisessem. E após isso, ele convidava as moças para sua casa. E ele fazia isso só com mulheres jovens, indefesas, que estavam num momento de fragilidade. E todas essas vítimas que foram para a casa dele, ele abusou, matou, sufocadas e ainda desmembrou o corpo delas. Aí olha alguns tweets muito bizarros dele. Dia 6 de outubro de 2017 ele tweetou: "Não é bom dizer aos amigos, familiares e em redes sociais que você vai morrer antes de cometer..." aquela palavra com S. E 21 de outubro de 2017, que foi o último tweet dele, dizia o seguinte: "O bullying está em todo lugar, na escola, no trabalho. Devem existir muitas pessoas que na sociedade estão sofrendo após tentar suicídio, embora seus casos não sejam reportados na mídia. Eu quero ajudar tais pessoas." O cara era doido. Tá, Natasha, mas como a polícia descobriu? Vamos para o dia da descoberta. Uma moça de 23 anos chamada Aiko Tamura, que morava em Tóquio, foi dada como desaparecida dia 24 de outubro de 2017 pelo irmão que não conseguia contato com ela. O irmão, em cooperação com a polícia para descobrir qualquer pista, conseguiu logar no notebook dela. Ela tweetou no dia 20 de setembro a seguinte frase: "Estou procurando por alguém para morrer comigo. Morro de medo de morrer sozinha." E adivinha quem respondeu? Pois é, o Hanging Pro, dizendo: "Vamos morrer juntos." A polícia também encontrou outras provas. Apareceu imagens de câmera de segurança de Aiko e Takahiro andando em uma estação de Tóquio e depois em outra estação perto da casa de Takahiro. Com as investigações em andamento, a polícia colocou em prática um plano. Eles acharam uma outra moça que era amiga do Hanging Pro no Twitter e pediu para que ela expressasse os mesmos desejos de morte e combinasse com ele para ir até a casa dele. Takahiro aceitou a proposta, a polícia seguiu a moça e descobriu o apartamento dele. A prisão. Tudo ocorreu no dia 31 de outubro de 2017, no dia do Halloween. Parece um dia bem apropriado para uma descoberta horripilante, né? Bom, assim que a polícia entrou no apartamento de Takahiro, que na época estava com 27 anos, encontrou uma cena grotesca. Na entrada, a polícia já foi surpreendida com 2 cabeças. E outras 7 cabeças e corpos esquartejados foram encontrados em refrigerador, containers, 3 caixas térmicas, e também em caixas de ferramentas cobertas com areia de gato para diminuir o odor. Ele contou também que usava o banheiro para fazer o corte dos corpos e alguns órgãos, vísceras e restos dos corpos das pessoas ele jogava no lixo. Então, no total, foram encontrados restos mortais de 9 pessoas, totalizando 240 ossos, 9 cabeças e membros esquartejados. Os investigadores também encontraram uma serra dentro do apartamento, no qual eles acreditavam que ele usava para cortar os pedaços. Os vizinhos ficaram chocados e descreveram ele como um homem amável, educado, gentil. Um dos vizinhos também se queixou de um cheiro de podre que vinha do apartamento dele, mas achou que podia ser esgoto, mas ele descreveu como um cheiro que ele nunca havia sentido antes. E detalhe, os vizinhos falaram que o cheiro estava lá desde agosto. Ou seja, durante os 3 meses que ele morou no apartamento, ele matou as 9 pessoas. Agora vamos falar das vítimas. Dentre elas, ele abusou, enforcou e esquartejou 8 mulheres e um homem. Todas essas pessoas tinham entre 15 e 26 anos. Ah, e um detalhe, o homem foi o único que não foi abusado. Os crimes ocorreram entre agosto e outubro de 2017, como eu falei anteriormente, nos 3 meses que ele morou nesse apartamento. Foi impossível às autoridades identificar as vítimas logo de cara devido ao estado dos restos mortais. Mas eles também conseguiram achar algumas outras evidências dentro do apartamento, como objetos pessoais, e conseguiram também coletar DNA para conseguir identificar todo mundo. Somente 10 dias depois da macabra descoberta, eles conseguiram identificar o corpo das 9 vítimas, que dentre elas são Aiko Tamura, de 23 anos, qual foi responsável pela prisão dele, Natsui Kubo, de 17 anos, estudante de Saitama, Kohara Ishihara, de 15 anos, estudante de Ora, Akari Suda, de 17 anos, estudante de Fukushima, Hinaiko Sarashina, de 19 anos, Hitomi Fujima, de 26 anos, as 2 moradoras de Saitama, Mizuki Miura, de 21 anos, moradora de Kanagawa, Shogo Nishinaka, de 20 anos, morador de Kanagawa,
que era o homem, e Kazumi Maruyama, de 25 anos, moradora de Kanagawa também. A única vítima homem foi o Shogo, de 21 anos, que era namorado da Aiko Tamura, que foi a responsável pela prisão do Takahiro. Ele foi morto pelo serial killer após ir no apartamento dele confrontá-lo sobre o paradeiro da namorada. Bom, a apartamento de Takahiro ficou conhecida como a Casa dos Horrores. E quando ele foi questionado sobre a morte das vítimas, ele disse que foi impulsionado por ganância de dinheiro, desejo por sexo. Porque um detalhe, além de fazer tudo o que ele fazia com as pessoas, ele roubava os pertences. Na época ele estava desempregado e foi assim que ele se sustentou nesses 3 meses. O cara é tão bizarro que durante os questionamentos das autoridades, ele não usou nenhuma palavra de desculpa ou mostrou algum remorso. Ele disse que ficou chocado por ter sido preso e expressou um pesar por ter sido capturado e não ter destruído as provas do crime. E ainda sugeriu que só iria contar mais detalhe dos crimes se ele fosse pago. Incluindo também sugeriu que ele escrevesse um livro ou cartas. Que cara louco! Vamos então para o julgamento dele. Os promotores pediram pena de morte para Takahiro porque ele admitiu ter matado elas. Mas os advogados argumentaram que ele seria culpado por uma pena menor, de assassinato com consentimento, alegando que as vítimas teriam dado permissão para serem mortas, então solicitaram uma pena de prisão perpétua e não pena de morte. Mas foi aí que Takahiro discordou da própria defesa. Ele disse não. Eles tinham hematoma na nuca, ou seja, não houve consentimento. Eu fiz aquilo para que eles não resistissem. E após meses de testes psiquiátricos, os promotores concluíram que ele era criminalmente responsável e o indiciaram em setembro de 2018. Foram no total 24 audiências até a decisão final, agora no dia 15 de dezembro de 2020. E nesse dia o juiz declarou: nenhuma das vítimas concordou em ser morta. O réu foi considerado totalmente responsável. O juiz Naoko Niyano também descreveu os assassinatos como extremamente cruéis. Com mais de 400 pessoas esperando pelo veredito, no qual só tinha 16 assentos, ele foi condenado à pena de morte por enforcamento. Para quem não sabe, na legislação japonesa, pena de morte é por enforcamento. E se nós analisarmos a história toda, é bem irônico, né? Bom, Takahiro encontra-se hoje no corredor da morte e disse que não pretende recorrer ao veredito. Ele está apenas na espera da assinatura do ministro do Japão para efetivação da execução. E é isso aí, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham amado. Não esqueçam de deixar aquele like para me ajudar e comentem muito aqui embaixo qual a sua opinião e comentem também algum caso que vocês queiram que eu traga aqui no nosso canal. Então, um beijo, um Feliz Natal e até o próximo vídeo. Cuidado!